Começar então os nossos estudos, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, na sequência, tópico 31, proveito dos sofrimentos para o outro. Bom, tem sido muito frequente a gente ler tópicos desse capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Eu também acho que é bastante propício ao momento que nós estamos vivendo e, de certa forma, isso aponta para uma reflexão a respeito das aflições em geral que nós temos sentido, principalmente nesse ano, fazendo aqui uma recapitulação, um ano difícil para a humanidade, em especial para nós brasileiros, pelas disputas políticas, ideológicas que nós vivenciamos, pelas crises financeiras, de saúde ainda, no rescaldo da pandemia. São 3 anos, praticamente, que a gente vem enfrentando essa situação. E isso aponta para uma palavra-chave na compreensão do Evangelho de Jesus, trazida por Paulo, o apóstolo, que é a palavra esperança. Paulo, quando faz o discurso, o hino do amor, que ele fala sobre a caridade aos coríntios, ele fala ao final a respeito das 3 maiores virtudes, que é a fé, a esperança e a caridade. Ele faz uma exaltação à caridade, ao amor. Mas é muito importante a gente refletir a respeito da esperança em momentos como esse. E na semana passada houve uma mensagem, se não me falha a memória, psicografada pelo médium Gustavo Freitas, em que ele dava exatamente a distinção a respeito da fé e da esperança. A fé é aquela virtude que todos nós devemos ter e desenvolver com base na oração do Pai Nosso, quando a gente aceita a vontade divina. Então, a gente pede que seja feita a vontade do Pai, do Criador. Então, essa é a fé. É a gente confiar na vontade divina e saber que os acontecimentos, apesar do nosso livre-arbítrio, eles estão de acordo com a harmonia das leis de causa e efeito e que correspondem ao melhor cenário do nosso aprendizado, das lições que nós temos que absorver e daquilo que vai nos fazer evoluir dentro da sintonia do progresso espiritual. Mas a esperança, não. A esperança, ela é a confiança na misericórdia e na bondade divina. Então, a esperança, ela vai além da fé. Uma coisa é a gente aceitar com resignação a vontade divina. Então, seja feita a tua vontade. Ou aceitar até mesmo que a liberdade das pessoas com as quais nós convivemos, tomando as suas decisões sob livre-arbítrio, que então assim seja consumado. Porque muitas vezes nós temos uma programação espiritual em que a gente combina determinadas ações no coletivo e as pessoas vão mudando de rumo ao longo da existência. Nós também, isso é normal. Mas a gente tende a se revoltar ou se alterar ou de não aceitar. Então a gente fere a virtude da fé, porque a gente vai contra a vontade divina e também ao respeito pela vontade do outro. Mas no caso da esperança, na dimensão da esperança, a gente pede a misericórdia divina que possa abraçar a circunstância em que a gente vive e modificar o que for possível
E aqui eu vou me referir à prece de Jesus no Monte das Oliveiras, às vésperas da sua crucificação, na noite do seu aprisionamento. Né? Pai, afasta de mim esse cálice, se esta for a sua vontade. Então, Jesus respeita a vontade do Pai, mas ele tem a esperança de que talvez pela lógica divina, que era, a dele já é uma lógica divina, mas a lógica do Criador é muito maior do que a lógica de um Cristo, como Jesus. Então Jesus apela para que nessa lógica divina, na misericórdia do Criador, que se houvesse algo a ser feito, que então a sua provação de dor, o cálice que ele deveria beber, que fosse afastado. Então, se Jesus, que é Cristo, pede isso, todos nós devemos pedir. Todos nós devemos exercer essa esperança. E alguém vai dizer assim, mas Deus não atendeu Jesus. Não atendeu porque talvez não houvesse mais nada a ser feito naquele instante, naquela última hora, que pudesse ser melhor para a humanidade. Né? Não para Jesus, porque ele não precisava, que não era um karma de Jesus. Ele não tinha karma nenhum de passar pela dor, o sofrimento que ele passou. Ele fez isso por amor, por desprendimento, também por um ato de misericórdia pela humanidade. Mas, para a humanidade, a lógica divina apontava que o seu desencarne, o seu julgamento injusto, a sua morte na cruz, eram o maior ensinamento que nós poderíamos ter. E que extremo que a gente chegou, situação da humanidade, a ponto da gente ter que condenar um Cristo. Né? Mas o que importa hoje é essa dimensão da esperança e da misericórdia. E por que eu estou ressaltando isso? Porque se a gente está falando de aflição, não basta ter a resignação. É preciso ter também a esperança. A esperança para nós e a esperança para aqueles que nos rodeiam. Porque se nós temos esperança, a gente irradia essa esperança. E as pessoas que olham para nós sentem essa confiança. A esperança não é um ato de ilusão. Não é um ato de irresponsabilidade diante do futuro. A esperança não pode ser um misticismo. Não pode ser uma crença desmiolada de que as coisas vão acontecer só porque a gente quer. Não é isso. A esperança é uma energia que a gente mobiliza pela possibilidade, pela chance de que as coisas sejam diferentes. E quando é que a gente precisa da esperança? Quando a gente está à beira do desespero. É a esperança, por exemplo, que evita um suicídio. Porque aquele que se encontra na dor profunda da depressão, às vésperas de cometer o crime do suicídio, ele já não enxerga mais uma solução razoável. Ele acredita que nada mais pode acontecer de bom na sua vida, porque senão ele não estaria cogitando de abrir mão da sua existência terrena. Então, é a esperança que é capaz de colocar um voto de confiança de que algo que ele não enxerga, que ele não compreende, vai acontecer e fará com que ele suporte aquela dor. Essa dor irá passar e logo a seguir virá um raio de luz transformando toda essa tristeza, toda essa aflição em algo positivo. É para isso que serve a esperança. Falei do suicídio, mas nós também poderíamos falar das circunstâncias como o aborto,
em que as mulheres, principalmente, diante de dores e opressões, muitas vezes horríveis, inimagináveis, por nós, principalmente, que somos homens, somos incapazes de compreender, de nos colocarmos inteiramente nessa posição, então não nos cabe qualquer julgamento, mas é preciso que a gente lembre que ainda assim, naquela circunstância mais gravosa, né, imaginando um caso que se tornou público há não muito tempo, de uma adolescente engravidada em uma situação de estupro, de abuso, né, ainda assim, nessa condição, quando o espírito busca a compreensão das leis de causa e efeito e das encarnações pregressas, ele é capaz de encontrar na esperança a chama de transformação e de algo benéfico que possa surgir daquele ato tão grave, daquela violência tão abusiva. Mas essa é uma decisão, reforço, de cada um. E não cabe a ninguém de nós julgar. Ninguém de nós. Mas mesmo nessa circunstância, quando o espírito se encontra aberto a receber a intuição espiritual, ele é capaz de encontrar as forças necessárias e a energia positiva daquilo que irá transformar a sua existência. E o terceiro exemplo, chegando no tópico especificamente que nós estamos estudando hoje, é o exemplo da doença. As doenças, elas são provas muito duras para todos nós, qualquer que seja o tipo de doença. Dona Paula sempre me falava isso. Um médio sem saúde é um médio sem utilidade, porque a espiritualidade não consegue trabalhar suas energias em equilíbrio de forma a auxiliar os demais. A saúde é a condição principal, essencial, para que o médium não só aprenda a se desenvolver, mas ele se coloque na condição de serviço. E quanto mais desequilíbrio na sua saúde, pior é essa sua própria condição, né, de trabalho e de serviço também. Embora a gente tenha visto muitas vezes médiuns conhecidos como Chico, Divaldo, Irmã Dulce, passarem por diversas circunstâncias de saúde, provas muito dolorosas, né? Mas que durante aquele período ficaram afastados ou comprometeram, de certa forma, também o seu trabalho espiritual. Então, a saúde, ela é fundamental para a reencarnação. E a gente tem que fazer de tudo que está ao nosso alcance para que a gente se mantenha saudável. Vejam a nossa responsabilidade, né? E o que isso significa? Nós devemos observar os cuidados com a nossa alimentação. Nós devemos tomar cuidados especiais para não nos viciarmos em nada que prejudique o nosso organismo. Nós devemos procurar ter uma condição de exercícios físicos, ou fugindo do sedentarismo, né? Embora as condições de trabalho, de comportamento e até de descanso hoje, relaxamento, sejam sedentárias, né? A gente passa horas e horas sentados no computador, depois a gente fica horas e horas sentado no transporte para ir para casa e depois a gente passa horas e horas sentado ou deitado assistindo televisão, né? Curioso esse comportamento da nossa época. Então, o que a gente puder fazer para introduzir nas nossas práticas caminhadas, algum exercício físico, não precisa ser uma academia, não precisa ser uma prática rigorosa, extrema de esporte, mas precisa haver um movimento. Veja, tudo na natureza é movimento, nada é estático, tudo é movimento, né? Nesse instante que nós estamos aqui também sentados,
fazendo o nosso trabalho espiritual, os nossos elétrons estão em constante movimento. A nossa célula está em movimento. Nossos fluidos internos estão em movimento. A nossa energia corpórea está em movimento. Mas o nosso corpo físico, para garantir a saúde dos nossos músculos, dos nossos ossos e de toda a sustentação orgânica, precisa do nosso movimento, da nossa caminhada, da nossa dança física de harmonia e integração com o universo. Então, na nossa era, no nosso tempo, talvez o sedentarismo seja pior do que a crise de ansiedade. Porque o sedentarismo também leva à ansiedade e à depressão. Nós devemos pensar muito nisso. O movimento é que deve nos ajudar a curar os males internos e melhorar a nossa saúde. Então, se a gente tem a esperança, a gente tem uma confiança transformadora. Porque às vezes a gente diz assim, eu estou sedentário porque eu tenho que ir de ônibus 2 horas de condução até chegar no trabalho. Depois eu fico lá o dia inteiro sentado, trabalhando mais 8 horas. Acabo almoçando ali no lanchinho, no refeitório do próprio trabalho, com a minha marmita, fico sentado mais meia hora. Levanto para ir ao banheiro, rapidamente volto, sento de novo, termino o trabalho, pego transporte, volto para casa, chego em casa exausto, nada me resta senão rapidamente fazer um pratinho de comida congelada, botar no micro-ondas e sentar na frente da televisão, comendo. Se tiver filhos, conversa rápido com os filhos, vê ali sentada a lição do dia. Se não tiver filhos, vai brincar com os animais, os cachorros, mas sentado. Então, a gente acha que essa é a lei divina. Então, veja o perigo, às vezes, da confiança equivocada, não raciocinada, de que, estou conformado, porque essa é a vontade divina. Seja feita, meu Pai, a sua vontade. E põe a culpa em Deus. Deus é culpado do nosso sedentarismo. Então, por isso que a gente precisa tomar cuidado com as virtudes e compreender as virtudes em conjunto. Então, a esperança é para dizer assim, olha, será que você não é capaz de modificar essa prática da sua vida? Será que realmente essa condição conformista, do seu sedentarismo, da ausência de movimento, será que isso realmente é a vontade divina? Ou será que isso está dentro de um contexto de preguiça? E aqui a preguiça, não se ofenda, não é a preguiça de dizer assim, vocês são preguiçosos, vocês estão trabalhando 8 horas, 10 horas por dia, estão lá percorrendo transporte. Não é essa preguiça no sentido de não querer fazer o trabalho, é no sentido de não querer fazer a mudança necessária. É a preguiça espiritual da mudança, que é um mal que nos assola, a gente já falou disso algumas semanas atrás, dos males mais complicados que afetam todos aqueles que estão nesse planeta. Então, a esperança, ela serve também como um impulso de dizer, nós somos capazes de mudar essa condição de inanição, esse congelamento da nossa vida, essa circunstância que faz com que tudo pareça caminhando a favor dessa forma subjugada que a gente se coloca diante das coisas e do mundo, das energias que nos controlam e a gente se dá por entregue diante disso. Então eu aceito um trabalho medíocre, eu aceito um salário medíocre, eu aceito um transporte público medíocre e eu vou vivendo nessa mediocridade como se a vontade divina fosse me ver também medíocre. E aí eu acho que os outros que estão do meu lado também são outros medíocres. E se alguém se destaca, eu digo assim, esse não está seguindo a vontade de Deus, esse aí é um bandido, está roubando, o que for. E gera conflitos de orgulho, de inveja, de incoerência para tudo isso. E para aqueles que estão ao nosso lado,
Se a gente trata assim a gente mesmo, diante das doenças, das aflições, coloca então a culpa, entre aspas, em Deus, né, no Criador, porque essa é a vontade divina. Isso é lei de causa e efeito, eu estou com essa doença porque eu devo ter feito muito mal e outra encarnação. Mas se esquece que o comportamento e as escolhas que a gente fez podem ter sido causas dessa existência, e não de existências anteriores. Nem tudo de mal que acontece com a gente é causa de vidas passadas, né? Então, as escolhas que a gente faz, principalmente relacionadas à alimentação, ao nosso comportamento sedentário, né? A aceitação da condição do sedentarismo, esse é o ponto, né? E o terceiro, o emocional, ou seja, as escolhas que a gente faz, deixando que as emoções nos dominem, principalmente aquelas emoções que nos consomem e destroem o equilíbrio do nosso corpo físico. São as emoções de raiva, de intolerância, de orgulho, de inveja, de extremo egoísmo e assim por diante, né? Então, cada emoção dessa, ela vai consumindo um órgão, né? Quando a gente pega os dados da OMS que falam sobre saúde e a gente começa a observar quais são as principais doenças que assolam a humanidade, né? Então, eu não vou lembrar exatamente na ordem, mas vamos dizer assim, problemas do coração. O que será que quer dizer, do ponto de vista espiritual, classificar pessoas que têm problemas do coração? Que emoção é essa que causa problemas do coração? Não me parece ser difícil deduzir que é o desamor. Em alguma classe, em algum ponto, a vida de todo mundo que tem um problema cardíaco está relacionado ao desamor. E não quer dizer que seja o desamor constante, e nem quer dizer que seja uma pessoa que odeia, né? Estou falando que o desamor é a falta, a ausência do amor na medida correta. E aqui a gente pode somar, pelas palavras de Paulo, a falta da caridade na medida correta. Porque a caridade, ela serve como antídoto ao desamor e a todos os males, a todas as emoções que causam os efeitos contrários ao amor. São emoções mais gravosas, como o ódio, a raiva, o rancor e a mágoa. Porque essas doenças, elas afetam não apenas o coração, elas afetam, muitas vezes, o sistema gástrico, né? Pâncreas, fígado, o estômago, intestino, cada uma delas está associada a um órgão, né? Então, a gente começa a ver que então, as doenças cardíacas, as doenças gástricas, eu imagino que os remédios para controle de dores, azias, etc., deve ser um dos mais vendidos, né? Porque quase todo mundo que eu conheço tem algum problema relacionado a isso. Muita dificuldade de digestão. Claro, o que será que tem a ver com... Eu me lembro disso que eu fui uma médica homeopata, eu estou com dispepsia e tal, e ela fez essa pergunta para mim. O que você acha que causa a dispepsia? Eu comecei a falar de um monte de coisas relacionadas à alimentação, da minha vida, botando a culpa no que estava fora de mim. E ela falou assim, tá bom, agora vamos olhar para dentro de você, né? Você não acha que você não está engolindo muito sapo? E você não consegue cuspir? Você não consegue lidar com isso que você está engolindo? Por que você está engolindo isso tudo, né? Por que você não aprende a lidar com essas coisas que você está fazendo? Então, eu acho que a gente é um grande engolidor de sapos, né? A gente vai jogando aquilo para dentro. Alguns transformam em raiva, outros em mágoa, né? Outros em úlcera, né? Aquele fogo ardendo dentro da gente. Outros transformam isso em cálculos, né? Em pedras. Então, vai para a vesícula, vai para o rim, vai para não sei para onde, né? Para os canais da uretra, e por aí afora. Então, as doenças, elas estão associadas às emoções. E também, eu vou acrescentar aqui, a desesperança.
Porque a esperança faz com que a gente aprenda a reagir a essas emoções. A gente aprenda a desenvolver a medicação emocional proporcional a isso. Que é um pouco do que a homeopatia faz, do que as terapias psicológicas, psicanalíticas, de medicina integrativa em geral, também nos auxiliam a fazer. Claro que ninguém aqui é perfeito, ninguém sabe isso tudo. Mas a gente pode aprender, a gente pode se colocar na condição de fazer. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é o movimento. A gente precisa se dar a chance de fazer o movimento da nossa vida. De dar espaço para que a gente se movimente, para que a gente dance de acordo com as órbitas dos planetas de tudo aquilo que gira até dentro de nós, como os elétrons. Nós não somos seres criados para serem estáticos. Nós já não somos mais nem minerais e nem vegetais que ficam fincados à Terra. Nós somos seres criados para o movimento. A grande vantagem da mudança evolutiva do vegetal para o animal é o movimento. É poder escolher para onde quer ir. E na condição hominal, melhor ainda, porque se no animal a gente fica preso às condições físicas do que nós externalizamos, né? Então se nós somos animais de 4 patas, ou se nós somos aves, ou se nós somos peixes, nós ficamos presos àquele ambiente aos quais nós somos adaptados. Na condição hominal, não. A gente pode usar equipamentos, né? A gente pode voar, a gente pode nadar, a gente pode saltar, a gente pode correr, a gente pode fazer o que a gente quiser. Então, por que ficar parado? Por que ficar estático? Então, a primeira coisa é o movimento. A segunda coisa é trabalhar no instante, na condição da saúde, essa reflexão sobre a maneira como a gente lida com a relação com o mundo e as emoções. O que a gente deposita nessas emoções? E aí a dimensão da esperança é fundamental, para que ela possa combater o desamor. E o que a gente vai colocando no lugar? A gente vai botando caridade, misericórdia, bondade, tolerância, né? Dá para encher uma cesta de Natal maravilhosa. Né? São inúmeras as virtudes que todos nós já sabemos. Não tem novidade nenhuma. Mas que isso vai produzindo a cura e vai trazendo a saúde para o ponto central. Então a gente precisa ter a fé, que é a resignação. Isso é uma coisa. Acreditar na vontade, na lei de causa e efeito e na vontade divina. Mas a gente precisa ter a esperança, que é capaz de corrigir os erros das causas que nós continuamos causando ainda, as causas que hoje nós provocamos. Não são aquelas de vidas passadas, são essas atuais, presentes, que só nós podemos mudar. E o terceiro ponto central é como nós nos relacionamos aos outros. Porque até aqui eu estava falando de nós com a gente mesmo. Somos nós conosco. Nós com nós mesmos. Né? Por quê? Porque a gente tem uma condição, primeiro, física, esse movimento, alimentação, os cuidados pessoais. Então, somos nós cuidando de nós mesmos. Depois, a gente está falando das emoções. Então, somos nós com o nosso lado psíquico, né? Com a nossa condição psíquica. Então, ainda nós estamos falando de nós mesmos. Mas quando a gente fala da caridade, do amor, você tem que amar a si mesmo, mas se você só ama a si mesmo, né, você vai virar um narciso. A relação de amor, ela pressupõe a nossa convivência com o mundo. Não estou falando aqui de as pessoas exclusivamente, seres humanos. Com a natureza, com o mundo. Então, o amor é a compreensão de que nós somos seres inseridos na natureza. E que nós somos criaturas, tanto quanto outras criaturas. Só essa compreensão já nos diminui já nos coloca, diminui os degraus que a gente se imagina, mais importante que qualquer outro, e produz em nós a invocação da humildade.
Porque se nós somos criaturas como quaisquer outras, nós não somos melhores do que ninguém. E se não somos melhores, significa que nós erramos tanto quanto os outros erram. E a gente precisa aprender a lidar com esses erros. Seja pelo início da compreensão do reconhecimento das próprias falhas, mas também de como a gente corrige essas falhas, e a gente aprende, entra num ciclo de aprendizado das próprias falhas e das falhas alheias, mas no sentido de convivência com esses erros e de ajuste. Isso ajuda a engolir melhor os nossos sapos. Isso ajuda a escolher melhor as emoções, como a gente lida com elas. Ajuda até a fazer movimentos, porque a gente tem que ir em direção ao outro. Ajuda na compreensão pelo espelho do que a gente vê do outro, na natureza, a gente também compreende melhor a si mesmo. Muito bem. E aí o tópico fala sobre o proveito do sofrimento para o outro. Veja, o que será que é, nesse contexto, a doença do outro, o sofrimento do outro, diante de nós mesmos? Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: o outro está sofrendo, e nós estamos sofrendo também? De um modo geral, todos nós estamos em sofrimento. A condição de encarnação planetária pressupõe esse sofrimento. Mas existem aqueles que estão em sofrimento extremo. Existem aqueles que estão em agonia, digamos assim. Porque uma coisa é nós estarmos num sofrimento existencial ou num sofrimento físico que é tolerável, digamos assim. Ele gera incômodo, ele gera transtorno, ele exige de nós cuidados especiais, medicação, tratamento, mas ao mesmo tempo, ele não impede que a gente faça as atividades corriqueiras. Ele não impede que a gente cuide da nossa casa, da nossa família, vá ao trabalho, vá ao mercado, consiga se deslocar de modo geral. Pode ser com dificuldade, pode ser com algum transtorno, mas a gente consegue se movimentar. Mas quando está diante de nós um ser, não estou falando apenas de pessoas, quando está diante de nós um ser em sofrimento grave, em agonia, então esse ser desperta em nós aquilo que é o que há de mais próximo da divindade, digamos assim, que é o sentimento da empatia e da compaixão. É um instante em que nós somos chamados a nos colocarmos no lugar do outro, calçar as sandálias do outro e perceber que a dor que o outro tem é maior do que a nossa. E se ela não é maior, para o outro ela parece maior. E também a gente tem que ser capaz de distinguir isso. Algumas vezes a gente está tão calejado de determinadas experiências dolorosas na nossa vida que a gente começa a menosprezar a dor que o outro sente. Você diz assim, eu já passei por isso. Isso não é nada, não. Então a gente menospreza. Mas às vezes para o outro é a primeira vez que ele passa por isso. E ele não sabe, ele não tem esperança, ele não sabe se aquilo vai sarar. Ele não sabe o que vai acontecer. Então a gente também tem que ser capaz de perceber o desespero do outro no instante do que ele está fazendo. E essa reação para com o outro, ela tem que ser uma ação de acolhimento, mas não necessariamente de passar a mão na cabeça. Veja, o ajudar o outro, às vezes, é chacoalhar o outro. De novo, a gente volta para o movimento. Cada momento exige uma reação, cada pessoa, cada circunstância. Mas o que a gente deve provocar é que haja, de fato, uma vontade interna positiva em relação à dor do outro. E a pergunta
que nós temos que nos fazer nessa hora é: que lição essa dor alheia nos causa? E que gestos nós devemos ter diante dessa dor? Que gestos transformadores nós devemos ter diante dessa dor? Porque os gestos de conformidade, conformismo, a gente já conhece. Permanecer ali sentado na nossa casa, olhando o celular, ou a televisão, o computador, diante das más notícias, isso a gente já sabe. Né? Ou entrar ali e simplesmente doar um dinheiro, fazer uma contribuição, também a gente conhece. Agora, ter uma atitude transformadora, ter uma atitude que cause uma diferença para nós e para o outro, isto é a dimensão da esperança. Isso é trabalhar muito além da fé. Porque na fé, o comportamento daquele que tem muita fé, ele faria assim: se ajoelha, reza e pede: Deus, resolve aí o probleminha desse irmão, né? Você que é o Todo-Poderoso, todo sábio, todo amor e bondade, onipresente, onisciente, nem precisava estar te pedindo, porque você já sabe tudo mesmo. Resolve aí o problema ali. Então, se a única virtude que deveria valer fosse a fé, esse seria o comportamento que a gente deveria adotar. Mas não é isso. E eu não estou menosprezando a oração. A gente deve orar também. E deve orar fervorosamente. Pedir pela misericórdia divina. Mas pedir com esperança, além da fé. Acreditando não apenas que possa haver uma intervenção divina, mas que possa haver um esclarecimento e um fortalecimento da nossa vontade interior de transformar, de ser agente dessa modificação. Gandhi dizia: seja você a mudança que você quer no mundo. Então, nós temos que ter essa esperança dessa transformação. Você vai dizer assim: mas está muito longe, não estou no meu alcance aqui, como é que eu vou fazer? Eu estou aqui pedindo para acabar a guerra na Europa, eu estou pedindo para acabar a fome na África, eu estou pedindo para parar o sofrimento da população de hoje. Gente, tá bom, começa a pedir menos longe e mais perto de você. Né? Começa a olhar, porque às vezes é tão fácil querer olhar tão longe. Que sofrimento tem aqui do nosso lado? Né? E também aquelas circunstâncias tão graves e tão tristes, muitas vezes os nossos entes queridos, doenças muito, muito graves, doenças terminais. E a gente pede, então, que Deus interceda. Às vezes a gente não sabe nem o que pedir, se pede a cura ou se pede a morte, né, para aliviar. Às vezes a gente está nesse extremo, né, com as pessoas, os animais que a gente tanto ama. Às vezes a gente fica numa situação extremamente dolorosa, difícil. Mas vejam, a gente está pedindo pela fé. E aonde está a esperança? Porque parece que a pessoa, ou o ser, que está na condição terminal, parece que a vida dele já acabou. E não acabou. Existe uma palestra muito comum, muito assistida no YouTube, que é: a morte é um dia que vale a pena ser vivido. Recomendo que vocês assistam depois. De uma médica que trabalha com cuidados paliativos. Ela descobriu a importância que tem esse dia, ou os dias finais que antecedem a morte, o desencarne. Porque ela relata o quanto as pessoas são capazes de aprender nesses últimos instantes, o quanto elas são capazes de se conhecer melhor, o quanto elas são capazes de perdoar e de se perdoar. E de tomar atitudes transformadoras na vida delas, mesmo estando ali entubada numa cama de hospital. Então, se a gente é capaz de trazer a dimensão da esperança para a nossa vida, nós fazemos com que essas pessoas que estão próximas de nós, esses animais que estão próximos de nós,
tenham também a esperança da transformação. E que a gente possa ser agente da caridade dessa mudança. E vocês vão dizer assim, mas o que eu posso fazer? Eu já cuido dela, já dou banho, dou remédio, dou atenção, converso, né? Rezo o terço. Pode estar fazendo de tudo. Né? Mas a pergunta aqui, e a resposta, consequentemente, é menos sobre uma sequência programática de atitudes que a gente poderia ter, é menos sobre método do que fazer, é menos de preencher lacunas de tarefas e mais sobre o como fazer. O quanto de paciência, de um olhar amoroso a gente deposita no pequeno gesto que a gente faz. E talvez seja melhor até fazer menos. Quando eu digo fazer menos, às vezes é melhor dividir a tarefa. Talvez a gente esteja fazendo tanta coisa, que a gente não dá conta e aí não tem chance de amar. Porque a gente está cansado, está exausto. Né? Anos e anos fazendo isso, às vezes. Então, muitas vezes é melhor ter a coragem de chamar a família e dividir a tarefa. Pedir auxílio de um profissional, chamar um enfermeiro, um técnico, alguém que possa nos auxiliar. Chamar um vizinho, né? Pedir auxílio de um filho, do que for, para diminuir a carga. Mas na hora que a gente estiver junto, que a gente possa ter a compaixão do nosso lado. Que a gente possa levar com o nosso gesto a empatia. Porque esse gesto vai ser renovador das esperanças daquele que se encontra em uma prova dilacerante. Para aquele que está em agonia extrema e profunda. E também é muito importante que na nossa dose de esperança a gente possa não tentar impor para o outro, mas demonstrar para o outro a nossa confiança na vida espiritual após a morte. E na capacidade de transformação e regeneração pela autocura. Porque um corpo debilitado, um corpo doente, é um corpo que suga da espiritualidade, do perispírito, aquilo que se apresenta de uma forma condensada como uma energia escura, uma energia repleta de forças negativas e que precisam ser liberadas no nosso perispírito. E não tem outra forma de fazer isso senão usar o corpo físico como esponja. A gente precisa entender isso. A doença física, antes de ser manifestada no corpo físico, ela se apresenta no corpo espiritual. E quando a gente vai vendo que o corpo espiritual vai se limpando, às vezes o quadro físico vai se agravando. Então, muitas pessoas que nos pedem aqui preces, orações, tratamentos, nos perguntam assim, como é que está fulano? Está melhor? Eu não sou médico, né? E aqueles que trabalham aqui também como médiums são iguais. A gente não consegue ver no físico como que a pessoa está. Eu não sei dizer. Não tenho raio-x, ressonância magnética, eu não tenho como saber. Mas no espiritual, a gente vai vendo essa diferença. Não é sempre que a gente consegue ver, porque não é sempre que a espiritualidade permite, mas quando a gente está no tratamento, muitas vezes a gente vê. E já teve casos em que eu fiquei surpreso e depois até triste, porque eu olhei e falei, gente, a pessoa está curada, não tem mais o câncer, acabou o tumor. Aí 2 semanas depois, ela desencarna. Fico feliz por ela ter curado pelo espírito, porque quando ela desencarnou, ela não tinha mais nada. Ela desencarnou e estava plena na espiritualidade. Mas aqui na Terra, ela não pôde mais viver, porque o corpo físico se exauriu na limpeza do perispírito.
Mas essa notícia é boa ou é ruim? Difícil, né? No final, ela é uma notícia boa. Porque se a gente acredita na vida após a morte, que é da eternidade, a gente vai dizer, essa pessoa venceu a prova dela, se limpou, se perdoou, aceitou, ganhou esperança, está renovada, para depois prosseguir na sua evolução. Mas aqui, ela precisou passar pelo sofrimento, pela agonia extrema. Então, vocês vão dizer assim, mas todas as pessoas precisam passar por isso? Disse, não. Porque se o amor cura uma multidão de pecados, né, o amor aqui como caridade, como fraternidade, ao longo da vida, pequenos gestos de amor, não estamos falando de grandes gestos, pequenos gestos de amor vão curando. Porque na hora em que a gente vibra na dimensão do amor, que vai além da fé e além da esperança, então, a vibração do amor penetra todas as nossas células. É como se ela combatesse as oxidações celulares. É como se ela reharmonizasse, é como se fosse um banho renovador de energia plena. A gente está amando o outro, mas a gente está renovando a gente também, ao mesmo tempo. Então, esse fenômeno transforma o perispírito. Porque ele limpa o físico puxa de novo as energias do perispírito, mas aí a gente limpa o físico de novo, o físico puxa as energias do perispírito, e a gente vai fazendo esse movimento que vai limpando aos poucos. Até que chega um determinado ponto que às vezes a gente se depara com uma doença ou com um acidente grave que estava programado na nossa vida, mas que acaba não sendo fatal. E a gente ganha sobrevida, a gente ganha anos a mais de existência, ou continua até com o mesmo tempo, mas com uma vida saudável. Estava programado para ser uma vida ficar deitado na cama, né, etc., o tempo inteiro. E com isso a gente libera o nosso karma e o karma alheio. Porque também aquele familiar que teria que cuidar de nós vai ficar desimpedido. Porque se a gente estiver saudável, a gente fez dupla caridade. Para nós mesmos, com o nosso corpo físico e espiritual, e para com aquele que teria que sofrer cuidando de nós. Então vejam quantos benefícios a gente traz com essa visão das virtudes progressivas da fé, da esperança e da caridade. Então, uma não elimina a outra. As três se somam. As três são importantes. E eu diria até mais o seguinte: dificilmente alguém terá amor e esperança se antes não tiver a fé. Porque a fé é que nos coloca na condição da compreensão da vida em diferentes dimensões. Se a gente pensar que a vida se esgota em uma única existência, a gente vai ter esperança de quê? De ficar mais rico? De comprar um carro novo? De terminar o casamento para começar outro, que o outro vai ser mais tranquilo, mais perfeito? Então, essas ilusões materiais, terrenas, elas não preenchem, de fato, as dimensões da esperança e do amor como caridade. Então, para que a gente tenha a esperança, é preciso antes ter a fé. A fé raciocinada, como diz Kardec. A fé que compreende a existência como ciclos de encarnação e depois ciclos espirituais que vão se renovando num caminho de perfectividade para que um dia a gente se torne um ser que nem precise mais ter corpo, seja por energia e que trabalhe na dimensão pura desse amor. Mas a gente precisa também ter a esperança, porque uma fé centrada apenas no imediatismo não nos mostra as chances de intervenção do próprio universo. A gente não conhece todas as leis do universo, a gente não conhece todas as circunstâncias e tudo o que está sendo feito ao nosso redor que possa transformar a nossa vida. Então, se a gente tem a esperança, a gente pode usar aquela lição muito importante dos Alcoólicos Anônimos, que é só por hoje, só por agora. Então, eu vou aguentar mais um pouquinho, eu vou resistir mais um pouquinho. Porque ali na frente, né,
aquele impulso negativo, aquela vontade, aquele desespero passa. Ele vai voltar depois, mas eu já resisti a esse tom. E assim eu vou resistindo um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Essa esperança produz, então, o combustível necessário, a energia necessária para que a gente deixe de olhar apenas para si mesmo. Saia da dimensão do egoísmo e comece a perceber que há muito mais de vida fora de nós. Que há muita chance e oportunidade de coisas boas, de aprendizados, de entregas, de movimentos, de alegrias, mesmo nas condições de dor e sofrimento. Muitos de nós aqui nos surpreenderíamos se fôssemos visitar hospitais com doentes terminais, em que se é capaz de ver, algumas vezes, dependendo de como o corpo clínico trabalha naquele ambiente, de como as famílias interagem e de como os pacientes estão abertos, o quanto aquele instante de dor e sofrimento é capaz de encontrar sorrisos, é capaz de fazer uma piada, é capaz de ter esperança. Quem já não ouviu aquela história de dois doentes? Um que se sentava próximo de uma janela e outro que se sentava mais distante. E aquele que estava mais distante dizia assim: fulano, me conte aí o que você está vendo nessa janela. Eu estou aqui sofrendo em desespero, não consigo ver nada. E aquele que estava ali sentado próximo à janela descrevia: estou vendo um campo maravilhoso. É um lugar lindo, um jardim incrível. Olha a cor dessas árvores. Você não sabe, tem pássaros. De vez em quando eu vejo os animais correndo nesse campo. E o céu? O céu tem uma cor de um azul indescritível. As nuvens que estão lá. E assim ele ia, a todo instante, descrevendo para aquele seu companheiro de quarto as condições daquele céu. Até que num determinado instante, esse paciente desencarnou. Então o paciente que ficava ao lado dele pediu para mudar de cama, porque ele queria ver esse céu. E quando ele se mudou para lá, para sua surpresa, aquela janela não dava para ver nada. Tinha um prédio do outro lado, cinza, desagradável, sem nenhuma vista. E aí ele foi reclamar com o enfermeiro. O enfermeiro disse assim: mas o que você está dizendo? Ele falou: mas o meu colega aqui ficava descrevendo maravilhas e tal. Ele falou assim: mas o seu colega era cego. Aonde está a esperança diante do nosso sofrimento? Será que está nos nossos sentidos, nos nossos olhos? Ou será que está na nossa imaginação? Não é na nossa fé, é além da fé. É na nossa imaginação. É na confiança que vai além do fenômeno. Aquela janela podia não mostrar nada, mas a oportunidade que tinha de se criar uma imagem belíssima, magnífica, isso sim fazia toda a diferença. E aquele paciente que ouvia essas histórias de um cego se recuperou mais rapidamente, confiante que ele pudesse também usufruir daquela beleza. Mas o cego não falava da beleza física. Ele descrevia a beleza espiritual que ele acreditava. Qual é a beleza que cada um de nós acredita? E que beleza é essa que nós compartilhamos com aqueles que estão em sofrimento à nossa frente? Sejam eles pessoas, animais
ou até vegetais, porque os vegetais também têm condição de perceber esses sentimentos. Pelas sensações energéticas, eles são capazes de sentir quem gosta deles. Nós precisamos começar a abstrair das limitações físicas que nós achamos que são impostas para nós. E hoje em dia, nós estamos trocando a nossa capacidade de imaginação pelo metaverso, pelos universos digitais. Então, ao invés da gente buscar a beleza que nós somos capazes de produzir, ou até mesmo a beleza natural, nós trocamos por imagens digitais, criadas por outras pessoas, muitas vezes até belas, mas que são artificiais e que não têm energias positivas e curativas capazes de produzir em nós as esperanças necessárias. E a gente faz isso com crianças. Quantos bebês ficam diante de celulares, assistindo desenhos, vídeos, imagens, para se acalmarem, na verdade, para se distraírem e assim os pais poderem fazer outras atividades. Nós estamos falando de bebês que sequer têm o raciocínio pleno formado, a capacidade imaginativa. E a gente já faz o cerceamento dessa imaginação. Com estímulos sensoriais intensos, mas de pouca energia, de pouca capacidade de produzir o livre pensamento, mas criar pensamentos condicionantes. E nós, voluntariamente, fazemos isso conosco mesmo. Estamos sendo o tempo inteiro alimentados por essas imagens, esses estímulos que nos condicionam. Hoje a gente é capaz de interromper uma boa conversa em casa porque tem um plim do WhatsApp com uma mensagem. Os nossos olhos imediatamente se dirigem para o celular para ver quem está enviando aquela mensagem. E pior do que isso, a gente invade constantemente a casa dos nossos amigos, das pessoas que a gente conhece, com inúmeras e inúmeras mensagens. Interrompendo sei lá o quê, né? Talvez um instante de prece, talvez um instante de imaginação, de esperança. E a gente vai levar o quê? Uma mensagem que não tem a menor urgência. Muitas vezes mensagens copiadas e coladas. Mensagens que não vão fazer a menor diferença na vida daquela pessoa. Às vezes até vão gerar agonia, vão gerar distúrbios, vão levar desesperança, porque a gente está compartilhando mensagens de medo, mensagens de catástrofes, mensagens de desespero, de notícias ruins, crueldade, maldade, gratuitas, que a gente pesca e acha que aquilo é tão importante que a gente sai disseminando. Aonde está a empatia nesse ponto? Aonde está a verdadeira esperança? E aonde está a caridade nesse gesto? O sofrimento do outro é a chance de nós ganharmos consciência. É de nós podermos perceber o quanto nós estamos também à beira desse sofrimento. Porque se a gente não aprende pelo amor, só restará a dor para esse aprendizado. E o quanto nós temos a chance ainda de evitar chegar nesse estado extremo. E se não tiver alternativa, ainda assim, que através daquela janela cinza, sem nenhuma beleza, a gente seja capaz de perceber na imaginação, além das possibilidades que o destino nos coloca, de ir além de uma fé de aceitação da vontade possível daquilo que é a lei de causa e efeito.
e enxergar a dimensão divina da transformação, aonde surge a esperança. A esperança é, portanto, também ela uma caridade. A esperança é a chave de transformação que abre não apenas os nossos próprios horizontes, mas os horizontes daqueles que sofrem, daqueles que compartilham conosco a existência. Que a gente seja capaz, cada vez mais, de aceitar a vida com esperança. E que a gente leve essa esperança para esse Natal. Porque um novo ano se inicia. E esse foi duro, difícil, mas é preciso ter sempre esperança. Porque depois de uma tempestade vem a calmaria. E depois de uma noite de trevas, sempre vem o sol, reconstruindo a energia, restabelecendo o calor e nos trazendo o vigor de uns novos tempos. Na graça de Deus.